Tem algum exemplo de algum desses estudos ou evidências que saiu que vocês tiveram que corrigir? Cara, nossa correção direta tem muito poucos, assim, mas eu vou te dar exemplos bem claros, assim. Teve um estudo recente, brasileiro inclusive, que talvez você tenha visto porque apareceu em tudo que é lugar, que era de que, tipo, médiums tinha uma espécie de preditor genético para certos médiums, e tinha uma relação entre certos médiums, e aí foram basicamente médiums brasileiros, e uma espécie de preditores genéticos ou certos preditores para eles serem médiums. A dificuldade desse tipo de estudo, pensa que é um estudo populacional, em que eu pego muitas, sei lá, centenas de milhares de pessoas, ou nesse caso, médiums não tinha um N tão grande, né, mas centenas de médiums, e aí eu junto muitas características que ele tem entre si. Muitos desses estudos a gente chama de GWAS, que a gente puxa o sangue dessas pessoas, e a gente pareia a ver se eles têm certos alelos no DNA deles em semelhança. E aí isso foi feito com esses médiums brasileiros, e aí surgiu a ideia de que, meu Deus, olha só, a gente sabe o que característica leva a pessoa a ser um médium ou não. Essa ideia de que se eu junto alguns dados e correlaciono eles, isso significa que eu tenho uma causalidade em relação a ele se tornar um médium ou não. Quando a gente fala dessas dificuldades da ciência, a gente está falando de um estudo que é falso no sentido de tem dados mentirosos ou dados falsificados ou uma análise totalmente errada, digamos assim. Mas às vezes tá tudo certo em termos de análise, mas a inferência, aquilo que eu interpreto em relação àquilo, tá errado. Por quê? Porque tem muitos confundidores ali. Esse exemplo super aleatório que eu peguei dos médiums que é recente, ele é justamente, tem uma cacetada de confundidores na trajetória deles, no prognóstico deles, que provavelmente levou eles a serem médiums, não ter uma espécie de preditor genético específico, assim. Embora a gente possa pensar que isso exista também, mas esse estudo ele não atestou a isso. A interpretação foi equivocada, o estudo estava em ordem. Exatamente. É muito comum que tu tenha um estudo em que ele tá bem encaixado, a metodologia dele tá certa, só que a inferência que tu dá a partir dele tá totalmente errada. A gente chama isso, inclusive, de spin. Nota que spin é o termo de inglês de meio que virar. E aí tu vira uma ideia de que tá, encaixou, fechou, e aí por isso o Arthur é tal coisa. Não, pô. Não é isso. Então, pensa... Isso é muito bom com estudos populacionais, a gente chama de... não sei se é o nome agora. Mas pensa, por exemplo, pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais, a depender do bairro que tu for fazer aquela pesquisa eleitoral, tu consegue dizer, não, o pessoal de São Paulo gosta muito do eleitor X. Daí tu vai ver onde é que foi feita a pesquisa, ela foi feita numa secção muito específica da população paulista. Isso dá a ideia de que São Paulo inteira votaria em tal coisa. Essa diz respeito à representatividade da amostra que eu peguei. Então, nesse caso, de novo, pensando na região, mas tem outros fatores que, mesmo bem encaixado, aquele estudo leva a uma conclusão diferente do que tu tá tentando trazer. Então, de fato, existiam características parecidas entre os médiums, mas não significava que ela era a causa de eles virarem médiums. O que era? Exatamente. Você sabe o que era especificamente? É a pior